Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. Hoje, vamos acompanhar Bianca Neves, uma mulher que passou 3 anos planejando sua vingança contra Leonardo Bastos, o homem que destruiu sua empresa. Mas o que ela não sabia era que, ao tentar se vingar, ela acabaria se apaixonando por ele. Entre ressentimentos, segredos e emoções intensas, Bianca precisa decidir se a dor do passado vai definir seu futuro ou se o amor tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. Bianca Neves ajustou o colar de pérolas no pescoço e observou seu reflexo no espelho do elevador. 29 anos e a sensação de carregar uma vida inteira de derrotas nas costas. 3 anos. 3 longos anos, desde que sua empresa havia sido engolida por uma aquisição hostil. Desde que seu mundo desabou como um castelo de cartas, numa tarde de terça-feira. O cheiro do perfume caro que borrifara momentos antes não conseguia mascarar o amargor que sentia sempre que pensava naquele nome. Leonardo Bastos. O elevador chegou ao 30º andar do prédio mais imponente da Faria Lima, e Bianca respirou fundo. Não estava ali por acaso. Cada passo daquela noite havia sido calculado. Cada detalhe do vestido preto que abraçava suas curvas, cada nuance da maquiagem que realçava seus olhos verdes. Ela não era mais a empresária ingênua que acreditava que o mundo dos negócios tinha regras justas. Agora, era uma mulher com um plano. O coquetel de lançamento da revista Executivos em Foco fervilhava de conversas sussurradas e risos calculados. Bianca moveu-se pela multidão como uma predadora silenciosa, cumprimentando conhecidos, fingindo interesse em conversas vazias, mas com todos os sentidos voltados para um único objetivo. Então o viu. Leonardo Bastos estava próximo às janelas panorâmicas, um copo de uísque na mão, conversando com 2 outros empresários. Aos 36 anos, ele irradiava aquela autoridade fria que sempre a havia intimidado no passado. Cabelos escuros impecavelmente penteados, terno sob medida que custava mais do que ela ganhava em um mês atualmente. E aquele sorriso que não chegava aos olhos, a marca registrada do homem que destruíra sua vida. Mas desta vez, Bianca não sentia intimidação, sentia uma excitação perigosa. A adrenalina de quem estava prestes a iniciar uma guerra disfarçada de sedução. Ela se aproximou devagar, parando estrategicamente perto o suficiente para ser notada, mas longe o suficiente para parecer casual. Pediu uma taça de champanhe ao garçom que passava e fingiu admirar a vista da cidade. Podia sentir o olhar dele queimando suas costas, reconhecendo-a. Contou mentalmente até 10 antes de se virar. Leonardo, sua voz saiu suave, controlada, como se estivesse cumprimentando um conhecido qualquer. Ele se despediu dos outros homens com um aceno seco e caminhou em direção a ela. Bianca notou como ele se movia, cada passo deliberado, como um predador que acabara de identificar uma presa interessante. Bianca Neves. Ele pronunciou seu nome como quem degusta um vinho raro, saboreando cada sílaba. 3 anos é muito tempo. Ou muito pouco, dependendo da perspectiva. Ela tomou um gole do champanhe sem desviar os olhos dos dele. Você está bem pelo que vejo. Os negócios vão bem? Um sorriso curvou os lábios de Leonardo, mas não foi um sorriso agradável. Melhor impossível. E você? Ouvi dizer que está recomeçando. A palavra recomeçando saiu de sua boca como um insulto elegante. Bianca sentiu a familiar pontada de raiva no peito, mas a transformou em combustível para seu plano. Digamos que estou explorando novas oportunidades. Ela se aproximou um passo, o suficiente para que o perfume dele, amadeirado e caro, invadisse seus sentidos. Aliás, tenho uma proposta interessante que pode ser do seu interesse. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Que tipo de proposta? Não aqui. Bianca olhou ao redor como se fosse confidencial demais para aquele ambiente. Que tal jantarmos amanhã? Podemos conversar com mais privacidade. Por um momento, ela viu algo passar pelos olhos dele.
surpresa talvez, ou curiosidade. Mas logo a expressão voltou ao normal, controlada e impenetrável. Interessante. Ele terminou o uísque em um gole só. Enviarei meu motorista buscá-la. Ainda mora no mesmo lugar? Bianca quase riu da ironia. Claro que ele sabia que ela não morava mais no apartamento de cobertura em Moema. Provavelmente sabia exatamente onde ela estava morando. Num modesto 2 quartos em Pinheiros. Não, mas posso encontrá-lo no restaurante. Que tal o fazano às 8? Perfeito. Leonardo inclinou a cabeça numa despedida formal. Até amanhã, Bianca. Ela ouviu se afastar, cumprimentando outras pessoas, voltando ao seu mundo de poder e influência. Mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. Pela primeira vez em 3 anos, ela havia controlado a conversa. Bianca terminou o champanhe e deixou o evento, o coração disparado. A primeira fase do plano estava completa. Agora, precisava se preparar para o que viria a seguir. No dia seguinte, Bianca passou horas se arrumando. Escolheu um vestido bordô que abraçava seu corpo de forma elegante, mas não provocativa demais. Queria parecer bem-sucedida, confiante, mas não desesperada por atenção. Cada detalhe importava. Chegou ao fazano pontualmente às 8, e Leonardo já estava lá, numa mesa reservada no canto mais discreto do restaurante. Ele se levantou quando a viu, um gesto de cavalheirismo que a surpreendeu. Pontual como sempre, disse ele, puxando a cadeira para ela. Algumas coisas não mudam. Bianca se sentou, notando como ele voltou a se sentar com movimentos precisos. Obrigada por aceitar o convite. Confesso que fiquei curioso. Leonardo fez sinal para o sommelier. Qual é essa proposta misteriosa? Bianca esperou que o vinho fosse servido e que ficassem sozinhos antes de responder. Ela havia ensaiado essa conversa dezenas de vezes no espelho. Mas agora, com ele ali na sua frente, as palavras pareciam mais difíceis de encontrar. Estou montando uma consultoria em fusões e aquisições. Começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Tenho alguns clientes interessados em expandir para o mercado brasileiro. E sei que você tem conexões que poderiam ser valiosas. Leonardo tomou um gole do vinho, os olhos fixos nela. E por que eu faria isso? Por que ajudaria você depois de tudo? Porque você é um homem de negócios. Bianca se inclinou ligeiramente para a frente. E por que isso seria lucrativo para ambos? Ambos. Ele repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor. Interessante como você usa essa palavra, considerando nossa história. Nossa história? Bianca sentiu o peito apertar, mas manteve a voz firme. Você se refere ao fato de ter destruído minha empresa e deixado 50 pessoas desempregadas? Eu me refiro ao fato de que foi um negócio. Leonardo se recostou na cadeira, o rosto impassível. Nada pessoal. Nada pessoal. Bianca riu, mas não havia humor no som. 50 famílias perderam sua fonte de renda num negócio que não tinha nada de pessoal. Você era ingênua, Bianca. O mercado não perdoa a ingenuidade. E você? O que o mercado não perdoa em você? A pergunta o pegou de surpresa. Ela viu seus olhos escurecerem, um músculo tenso em sua mandíbula. Por um momento, a máscara de controle quase escorregou. Eu aprendi a não dar brecha para isso. Que vida solitária deve ser, murmurou Bianca, e dessa vez havia sinceridade genuína em sua voz. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, o ar entre eles carregado de tensão não resolvida. Bianca observava Leonardo discretamente. A forma como ele cortava a carne com precisão cirúrgica, como seus dedos longos seguravam a taça de vinho, como ele parecia sempre alerta, mesmo num jantar aparentemente casual. Você mudou, disse ele de repente. As pessoas mudam quando passam por certas experiências. Mudou para melhor. A observação a pegou desprevenida. Bianca levantou os olhos e encontrou os dele fixos nela. E por um momento, viu algo diferente ali. Não era a frieza calculista de sempre. Era algo mais quente, mais humano.
Não sei se isso é um elogio ou uma observação clínica. É uma constatação. Leonardo pousou o garfo no prato. Você está mais intensa, mais interessante. Mais perigosa, você quer dizer. Talvez. O sorriso que curvou os lábios dele foi diferente de qualquer um que ela já havia visto. Não era o sorriso frio do empresário implacável. Era quase brincalhão. Então vai aceitar minha proposta? Perguntou Bianca. Vou pensar. Leonardo fez sinal para a conta. Mas quero algo em troca. O quê? Jante comigo amanhã também. Bianca piscou, confusa. Por quê? Porque faz 3 anos que não tem uma conversa interessante durante o jantar. Era mentira, claro. Leonardo Bastos não tinha falta de convites sociais. Mas havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Bianca acelerar de forma perigosa. Está bem, disse ela, surpresa com sua própria resposta. Saíram do restaurante juntos, e Leonardo ofereceu carona. Bianca quase recusou, mas percebeu que aceitar seria uma oportunidade de prolongar o encontro, de talvez descobrir mais sobre o homem por trás da fachada fria. No carro, um BMW preto com interior de couro que cheirava a caro, eles ficaram em silêncio. Bianca observava a cidade passar pela janela, mas estava hiperconsciente da presença dele ao seu lado. Leonardo dirigia com a mesma precisão com que fazia tudo. Movimentos econômicos, mudanças de marcha suaves. Aqui está bem, disse Bianca quando chegaram à sua rua. Leonardo parou o carro, mas não desligou o motor. Bianca, sim? Essa proposta de consultoria é real? Ela se virou para encará-lo. No escuro do carro, iluminado apenas pelos postes da rua, ele parecia mais jovem, menos intimidador. Por que não seria? Porque sei quando alguém está jogando comigo. Ele se inclinou ligeiramente na direção dela. E você definitivamente está jogando. O coração de Bianca batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E se estiver? Então o jogo está ficando interessante. Eles ficaram assim por um momento, os rostos próximos demais, o ar carregado de uma tensão que não era apenas raiva. Bianca podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro do seu perfume misturado com algo que era puramente Leonardo. Boa noite, Leonardo, disse ela saindo do carro antes que pudesse fazer algo imprudente. Boa noite, Bianca. Ela o ouviu partir apenas quando já estava dentro do prédio, as pernas trêmulas, o coração ainda disparado. Não era assim que deveria estar se sentindo. Não era isso que estava no plano. No apartamento, ligou para Marcela, sua melhor amiga e ex-sócia. Como foi? Perguntou Marcela assim que atendeu. Complicado. Complicado como? Bianca se jogou no sofá, ainda usando o vestido bordô. Ele está diferente. Ou talvez eu esteja vendo coisas que não existem. Bianca, me promete uma coisa? O quê? Promete que não vai se esquecer por que está fazendo isso. Ele destruiu nossa empresa. Destruiu nossos sonhos. Não deixe que uns jantares fancy te façam esquecer disso. Eu não vou esquecer, disse Bianca. Mas as palavras soaram menos convincentes do que gostaria. No dia seguinte, Leonardo a levou para um restaurante japonês pequeno e intimista, longe dos circuitos sociais onde poderiam ser vistos. Bianca chegou determinada a manter o foco no seu objetivo, mas logo se viu envolvida numa conversa sobre viagens, livros, música, coisas que não tinham nada a ver com negócios. Você toca piano, disse Leonardo quando ela mencionou sua paixão por música clássica. Tocava. Não tenho mais piano. Por que parou? Bianca hesitou. Digamos que algumas coisas se tornaram luxos que eu não podia mais me dar ao luxo de ter. Leonardo ficou quieto por um momento, brincando com os hashes. Sinto muito. A simplicidade da declaração a pegou desprevenida. Não era o pedido de desculpas elaborado que ela havia fantasiado tantas vezes. Era apenas 2 palavras, mas havia algo na forma como ele disse que fez algo se desarmar dentro do peito dela. Sente mesmo? Mais do que você imagina. Então por que fez?
Leonardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você realmente quer saber a verdade? Sempre quis. Sua empresa estava falindo, Bianca. Você não via ou não queria ver, mas estava. Eu ofereci uma fusão primeiro, lembra? Você recusou. Porque as condições eram humilhantes. Porque seu orgulho não deixou você aceitar ajuda. Ele se inclinou para a frente. Quando fiz a aquisição hostil, pelo menos consegui salvar alguns empregos. Se eu não tivesse feito isso, vocês teriam fechado as portas em 6 meses. E aí sim todo mundo teria ficado na rua. Bianca sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso é mentira. Posso mostrar os números, se quiser. Você está tentando me confundir. Estou tentando te mostrar que nem tudo é preto e branco como você acredita. Ela se levantou da mesa abruptamente. Preciso ir. Bianca, espera. Mas ela já estava saindo do restaurante. O ar noturno gelado contra sua pele aquecida pela raiva e confusão. Leonardo a alcançou na calçada, segurando seu braço gentilmente. Me solta. Não, não até você me ouvir. Por que eu deveria te ouvir? Por que deveria acreditar em você? Porque você sabe que estou dizendo a verdade. Ele girou ela para encará-lo. No fundo, você sempre soube que havia algo errado com as finanças da empresa. Bianca sentiu lágrimas de raiva queimar em seus olhos. Você não sabe de nada. Sei que você passou noites em claro tentando fazer os números fecharem. Sei que você hipotecou seu apartamento para pagar os salários. Sei que você estava se matando tentando salvar algo que já estava perdido. Como você sabe disso? Leonardo hesitou. Porque eu estava de olho em você há muito tempo. De olho em mim, na sua empresa, em você. Ele soltou o braço dela, passando a mão pelo rosto. Merda. Isso não era para sair assim. Como era para sair? Não era para sair. Eles ficaram ali parados na calçada, se encarando. Bianca sentia como se estivesse vendo Leonardo pela primeira vez. Não o empresário implacável, mas um homem com suas próprias incertezas e contradições. Por que você aceitou jantar comigo? Perguntou ela. Porque em 3 anos você foi a única pessoa que teve coragem de me encarar de frente. E por que eu aceitei jantar com você? Isso eu não sei. Você me diz. Bianca não sabia a resposta, ou melhor, sabia, mas não queria admitir nem para si mesma. O plano de vingança estava se desintegrando a cada palavra trocada, a cada olhar compartilhado. Eu deveria te odiar, murmurou ela. Você odeia. Deveria, ela repetiu mais baixo. Leonardo se aproximou, e dessa vez ela não recuou. Podia sentir o calor do corpo dele, ver as pequenas linhas ao redor dos seus olhos, o leve tremor em suas mãos quando ele ergueu uma para tocar seu rosto. Bianca. Não, não o quê? Não me faça gostar de você. A confissão saiu antes que ela pudesse impedir. Leonardo congelou, a mão ainda em seu rosto. Tarde demais, disse ele, a voz rouca, e então ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi desesperado, cheio de 3 anos de tensão não resolvida, de raiva transformada em desejo, de 2 pessoas que haviam lutado tanto contra a atração que quando finalmente cederam, foi como uma explosão. Bianca se agarrou à jaqueta dele, puxando-o para mais perto, saboreando o gosto de uísque em sua língua, sentindo como se estivesse se afogando e sendo salva ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso é uma péssima ideia, disse Bianca. A pior possível, concordou Leonardo. Vamos continuar? Obviamente. Ele a levou para o apartamento dele, um penthouse que gritava riqueza e solidão. Bianca observou a decoração minimalista, os móveis caros, as obras de arte nas paredes. Era bonito, mas frio, como ela sempre havia imaginado que seria o lar de Leonardo Bastos. Quer beber alguma coisa? Perguntou ele claramente nervoso. Você está nervoso. Você me deixa nervoso. Por quê? Leonardo se serviu de um uísque, oferecendo um para ela, que recusou. Porque você é a primeira mulher em muito tempo que não quer nada de mim. Como você sabe que eu não quero nada?
Quero, ela disse a voz baixa. Quero mais do que deveria. Eles fizeram amor naquela noite. E foi diferente de tudo que Bianca havia experimentado antes. Havia uma intensidade, uma urgência, como se ambos soubessem que aquilo era simultaneamente inevitável e impossível. Depois, deitados na cama king size dele, Bianca traçava círculos no peito de Leonardo com a ponta dos dedos. Ele estava quieto, os olhos no teto, e ela podia sentir que havia algo que ele queria dizer. "Qual é o seu nome verdadeiro?" perguntou ela de repente. "Leonardo Bastos." "Não, o nome de verdade. O nome que sua mãe usava quando você era criança." Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. "Léo." Ela me chamava de Léo. Léo. Bianca testou o nome na língua. "Eu gosto." "Faz anos que ninguém me chama assim." "Posso te chamar assim?" "Pode." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos e então Leonardo falou, a voz baixa e hesitante. "Meu pai me abandonou quando eu tinha 8 anos. Simplesmente foi embora uma manhã e nunca mais voltou. Minha mãe trabalhou 3 empregos para nos sustentar, a mim e a minha irmã." Bianca ergueu a cabeça para olhá-lo. "Por que está me contando isso?" "Porque você perguntou quem eu era de verdade." Ele encontrou os olhos dela. "Tudo que faço, todo negócio que fecho, é para ter certeza de que nunca mais vou ser aquele menino abandonado. Para ter certeza de que nunca mais vou ser vulnerável." "E como isso se relaciona comigo?" "Você me faz sentir vulnerável de novo." A confissão cortou o coração de Bianca. Ela podia ver a luta nos olhos dele, a forma como ele se forçava a ser honesto, apesar de todos os seus instintos. "Léo," ela murmurou, beijando-o suavemente. "Eu não sei como fazer isso," disse ele contra seus lábios. "Fazer o quê?" "Isto, nós, deixar alguém se aproximar." "Você está deixando." "Estou, e está me matando." Bianca sentiu lágrimas picarem seus olhos. Como tudo havia se tornado tão complicado. Como o homem que ela deveria odiar havia se tornado alguém por quem estava se apaixonando. Eles passaram as semanas seguintes numa espécie de dança cuidadosa. Jantares, longas conversas, noites juntos que se estendiam até o amanhecer. Leonardo mostrou a Bianca partes de si mesmo que ela nunca havia imaginado que existissem. Sua paixão por literatura, sua preocupação genuína com os funcionários de suas empresas, sua relação próxima com a irmã mais nova. Vitória Bastos era o oposto do irmão. Espontânea, calorosa, sem filtros. Ela adorou Bianca imediatamente. "Finalmente alguém que consegue fazer meu irmão sorrir de verdade", disse ela durante um almoço no qual Leonardo havia insistido que se conhecessem. "Vitória", avisou Leonardo, mas não havia irritação real em sua voz. "O quê?" "É verdade, você anda diferente, mais humano." Bianca riu, e pela primeira vez em semanas, o som foi natural, não forçado. "Ele é mais humano do que aparenta." "Vocês vão falar de mim como se eu não estivesse aqui?" perguntou Leonardo, mas estava sorrindo. "Sim", disseram as duas mulheres ao mesmo tempo, e ele balançou a cabeça, fingindo exasperação. Mas à noite, quando estavam sozinhos, Bianca via as sombras voltarem aos olhos de Leonardo. Ela sabia que ele estava lutando contra si mesmo, contra a vulnerabilidade que sentia com ela. "Você vai me deixar", disse ele uma noite, do nada. Eles estavam no sofá dele, Bianca lendo enquanto ele trabalhava no laptop. A declaração a pegou completamente desprevenida. "Por que você acha isso? Porque todo mundo deixa." Bianca fechou o livro e se virou para encará-lo. "Eu não sou todo mundo. Você é inteligente, bonita, tem a vida toda pela frente. Por que ficaria com alguém como eu? Alguém como você? Alguém que destrói tudo que toca." A dor na voz dele partiu o coração de Bianca. Ela se moveu para o colo dele, forçando-o a encará-la. "Você não me destruiu. Destruí sua empresa. Talvez tenha salvado minha vida." Leonardo franziu a testa. "Como assim?"
Eu estava me matando tentando salvar algo que não tinha salvação. Estava hipotecando minha saúde, minha sanidade, meu futuro. Se você não tivesse feito o que fez, eu teria me afundado junto com a empresa. Você não acredita nisso? Acredito. E pela primeira vez, ela realmente acreditava. Talvez no fundo, eu sempre soubesse que você estava certo. Talvez seja por isso que estou aqui. Por que você está aqui, Bianca? De verdade? A pergunta que ela havia evitado por semanas finalmente havia sido feita. Bianca olhou nos olhos dele, vendo a incerteza, o medo, a esperança que ele tentava esconder. Porque me apaixonei por você, disse ela, a voz firme. Porque em algum lugar entre o ódio e a vingança, eu me apaixonei pelo homem por trás do empresário implacável. Leonardo fechou os olhos como se as palavras causassem dor física. Você não pode me amar. Tarde demais. Bianca, eu te amo, Léo. Amo sua inteligência, sua paixão, a forma como você cuida da sua irmã. Amo como você tenta ser frio, mas derrete quando ninguém está olhando. Amo até mesmo sua necessidade de controlar tudo, porque sei de onde vem. Você me ama agora, mas quando a novidade passar, quando você lembrar do que eu fiz, vou continuar te amando. Como pode ter certeza? Porque já lembrei, já lutei contra isso. Já tentei te odiar de novo. E não consigo. Leonardo a beijou então, desesperadamente, como se estivesse tentando memorizar o momento. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos dele. Eu nunca disse isso para ninguém, murmurou ele. Disse o quê? Eu te amo. As palavras saíram quebradas, como se machucassem ao serem pronunciadas. Bianca sentiu seu coração se expandir no peito. Diz de novo. Eu te amo, Bianca Neves. Desde a primeira vez que te vi, 3 anos atrás, tentando salvar sua empresa com unhas e dentes. Você estava linda e feroz e completamente fora do meu alcance. Não estava fora do seu alcance. Estava. Você era boa demais para mim. Ainda sou, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Ainda é, concordou ele, sorrindo também. Eles riram juntos, e foi o som mais bonito que Bianca já havia ouvido. Era a risada de 2 pessoas que haviam encontrado o amor no lugar mais improvável, nos destroços do que poderia ter sido uma guerra. Semanas depois, Bianca estava organizando seus pertences no apartamento quando encontrou o caderno onde havia planejado sua vingança contra Leonardo. Páginas e páginas de estratégias, de formas de machucá-lo, de fazê-lo pagar pelo que havia feito. Ela olhou para as anotações e não reconheceu a mulher que as havia escrito. Aquela mulher estava morta, substituída por alguém que havia aprendido que o amor podia crescer até mesmo no solo mais árido do ressentimento. Encontrou algo interessante? Perguntou Leonardo, aparecendo na porta do quarto. Bianca fechou o caderno. Nada importante. Mentirosa. Ele se aproximou tentando ver o que ela escondia. O que é isso? Promete que não vai ficar bravo? Leonardo franziu a testa. Agora fiquei preocupado. Bianca suspirou e entregou o caderno para ele. Viu seus olhos percorrerem as páginas, sua expressão mudando de curiosidade para surpresa, depois para algo que não conseguiu identificar. Você queria me destruir, disse ele finalmente. Queria. Tinha um plano detalhado. Tinha. Me seduziria e depois me deixaria. Era a ideia inicial. Leonardo fechou o caderno e a encarou. O que mudou? Você, disse ela simplesmente. Você mudou tudo. Você podia ter continuado. Podia ter me destruído. Podia. Mas aí eu teria perdido a única coisa boa que aconteceu na minha vida nos últimos 3 anos. Leonardo a puxou para seus braços, enterrando o rosto no pescoço dela. Você é incrível, sabia? Por quê? Porque teve a chance de me destruir e escolheu me amar. Não foi bem uma escolha, murmurou Bianca. Simplesmente aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Ainda bem. 6 meses depois, Bianca estava de volta ao mundo corporativo, mas dessa vez como sócia de Leonardo numa nova empresa de consultoria,
A Bastos Neves Consultoria já havia fechado 3 grandes contratos, e a imprensa especializada estava chamando a parceria de a fusão mais bem-sucedida do ano. Se soubessem que a fusão havia começado numa tentativa de vingança e terminado numa história de amor, provavelmente não acreditariam. "Você está feliz?" perguntou Leonardo uma noite, enquanto estavam na cobertura que agora dividiam, observando a cidade através das janelas panorâmicas. "Mais feliz do que pensei que fosse possível", respondeu Bianca, aninhando-se contra o peito dele. "Às vezes ainda não acredito que você está aqui. Melhor acreditar porque não vou embora." "Promete?" "Prometo." Leonardo a beijou no topo da cabeça, e Bianca podia sentir o sorriso dele contra seu cabelo. Eles haviam percorrido um longo caminho desde aquele primeiro encontro no coquetel, quando ela ainda acreditava que o amor era um luxo que não podia se dar ao luxo de ter. Agora sabia que o amor não era um luxo. Era uma necessidade, uma força capaz de transformar até mesmo os corações mais feridos em algo novo e bonito. "Ei, Léo. Obrigada por ter destruído minha empresa." Ele riu, o som vibrando através do peito dele. "Obrigado por ter tentado me destruir também. Obrigado por ter tentado me destruir também." As palavras de Leonardo ecoaram pelo apartamento, carregadas de uma ironia doce que fazia Bianca sorrir toda vez que se lembrava delas. Mas a vida, como ela havia aprendido da forma mais difícil, raramente permite que histórias de amor se desenrolem sem obstáculos. Foi numa manhã de quinta-feira, 3 meses após terem assumido publicamente o relacionamento, que o telefone de Bianca tocou com uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Marcela, sua ex-sócia e melhor amiga. E o tom de voz dela imediatamente colocou Bianca em alerta. "Bianca, preciso te ver. Urgente." "O que aconteceu?" "Não posso falar por telefone. Encontra comigo no café de sempre em 1 hora." Bianca chegou ao pequeno café em Pinheiros com o coração disparado. Marcela já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de café que claramente não havia tocado. Quando viu Bianca, seus olhos se encheram de lágrimas. "Márcia, o que está acontecendo?" Marcela puxou uma pasta de documentos da bolsa e a empurrou pela mesa. "Encontrei isso na casa da minha mãe. Eram papéis que eu tinha guardado da nossa antiga empresa." Bianca abriu a pasta e sentiu o sangue gelar nas veias. Eram relatórios financeiros que ela nunca havia visto antes. Contratos assinados sem seu conhecimento. Transferências de dinheiro que não faziam sentido. "Márcia, o que é isso?" "Documentos que comprovam que Leonardo não apenas sabia que nossa empresa estava sendo sabotada, como ele mesmo estava por trás da sabotagem." Marcela limpou as lágrimas com as costas da mão. "Bianca, ele não salvou nossa empresa. Ele a destruiu deliberadamente." O mundo de Bianca desabou pela segunda vez. Mas desta vez, a dor era muito pior, porque agora havia amor envolvido. Suas mãos tremiam enquanto folheava os documentos, cada página revelando uma nova camada de traição. "Isso não pode estar certo", murmurou ela, mas as evidências estavam ali, em preto e branco. Contratos com fornecedores que Leonardo havia secretamente convencido a não renovar. Clientes que ele havia atraído para longe com ofertas melhores. Sabotagem financeira sistemática que havia durado meses. "Bianca, ele te enganou. Ele te fez acreditar que estava te salvando quando na verdade estava te destruindo lentamente. Por que ele faria isso? Porque te queria. Sempre te quis. E a única forma de te ter era te destruir primeiro." Bianca sentiu náuseas. Todas as palavras doces, todas as noites de amor, todas as promessas, tudo havia sido construído sobre uma mentira. "Ele sabe que você descobriu?" "Não. Ninguém sabe além de nós duas." Bianca fechou a pasta com mãos trêmulas. "Preciso ir." "Zebeia, o que você vai fazer?" "Não sei. Preciso pensar." Mas ela sabia exatamente o que ia fazer. Ia confrontá-lo. Chegou ao escritório da Bastos Neves no final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora. Leonardo estava em sua sala, debruçado sobre relatórios,
e seu rosto se iluminou quando a viu. Que surpresa boa, disse ele se levantando para beijá-la. Pensei que você só viria me buscar às 7. Bianca se afastou quando ele tentou beijá-la, colocando a pasta de documentos sobre a mesa dele. Preciso que você me explique isso. O sorriso desapareceu do rosto de Leonardo quando ele viu a pasta. Ele a abriu devagar, seus olhos percorrendo os documentos que Bianca havia decorado durante as últimas horas. Ela viu o exato momento em que ele percebeu que estava descoberto. Seus ombros caíram, sua respiração ficou mais pesada. Bianca, não. Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Não me diga que posso explicar. Não me diga que não é o que parece. Quero que você me diga a verdade, Leonardo. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, quero a verdade. Ele se afastou da mesa passando as mãos pelos cabelos. Por um longo momento ficaram em silêncio, apenas se encarando através da sala que havia se tornado um campo de batalha. É verdade, disse ele finalmente, a voz tão baixa que ela quase não ouviu. Tudo que está nesses documentos é verdade. Bianca sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo sabendo, mesmo tendo as evidências, uma parte dela ainda esperava que ele negasse, que encontrasse uma explicação. Por quê? Porque eu te queria. Então você me destruiu? Eu te libertei. A resposta foi como uma bofetada. Bianca riu, mas não havia humor no som. Você me libertou, destruindo minha empresa, meus sonhos, minha vida. Sua empresa estava te matando, Bianca. Você estava se afogando em dívidas, trabalhando 20 horas por dia, negligenciando sua saúde, sua vida pessoal. Você não conseguia ver que estava numa situação impossível. Então você decidiu por mim? Eu te dei uma saída. Você me deu uma humilhação pública. Você me fez pensar que eu era incompetente, que tinha fracassado. Leonardo se aproximou dela, mas Bianca recuou. Você não fracassou. Você foi sabotada. Por mim, e isso deveria me fazer sentir melhor? Deveria te fazer entender que eu fiz isso porque te amava. Você me amava? Bianca riu novamente, o som cortante. Você nem me conhecia. Eu te conhecia melhor do que você pensa. Estudei você por meses antes de fazer qualquer movimento. Sabia que você era teimosa demais para aceitar ajuda. Orgulhosa demais para admitir que estava perdendo. A única forma de te salvar era te forçar a sair. Me salvar? A voz de Bianca subiu uma oitava. Você me salvou me fazendo passar por uma fracassada incompetente na frente de todo o mercado? Preferia que você tivesse morrido de estresse aos 30 anos. Preferia que você tivesse me deixado em paz. Eles se encararam, respirando pesadamente. Bianca podia ver a dor nos olhos de Leonardo, mas não conseguia sentir pena dele. Só conseguia sentir a traição queimando em suas veias como ácido. Tudo foi mentira, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Cada palavra, cada beijo, cada promessa. Não foi mentira. Meus sentimentos por você sempre foram reais. Baseados numa mentira gigantesca. Baseados no amor. Isso não é amor, Leonardo. Isso é obsessão. Isso é controle. Eu tentei te conquistar da forma tradicional primeiro. Mandei flores, convites para jantar. Você nem respondia. Então você decidiu me destruir? Decidi te libertar. Bianca balançou a cabeça incrédula. Você realmente acredita nisso, não acredita? Você realmente acredita que estava me fazendo um favor? Estava. Olhe para você agora. Está mais forte, mais confiante, mais realizada do que nunca. Estou assim apesar de você, não por causa de você. Leonardo ficou quieto por um momento, processando as palavras dela. Talvez tenha razão, disse ele finalmente. Talvez eu tenha sido egoísta. Talvez tenha justificado o que fiz porque não conseguia admitir que simplesmente queria você para mim. Pelo menos isso é honesto. Bianca, por favor, não deixe que isso destrua o que temos. O que temos? Ela riu amargamente. Não temos nada. Nunca tivemos. Tudo foi construído sobre mentiras. Nem tudo foi mentira. Você me ama. Eu sei que me ama.
Amava. Amava o homem que pensei que você era. Eu sou o mesmo homem. Não. O homem que eu amava não seria capaz de me manipular dessa forma. O homem que eu amava me respeitaria o suficiente para me deixar fazer minhas próprias escolhas, mesmo que fossem escolhas erradas. Leonardo se aproximou dela novamente, e dessa vez ela não recuou. Bianca, eu cometi um erro terrível. Mas meu amor por você é real. Seu amor por mim é tóxico. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Bianca viu o momento exato em que elas atingiram Leonardo. Viu sua expressão mudar de esperança para dor, depois para aceitação. Você vai me deixar, disse ele, a voz quebrada. Vou. Mesmo depois de tudo que vivemos juntos? Especialmente depois de tudo que vivemos juntos. Bianca se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Leonardo? Sim? Da próxima vez que você se apaixonar por alguém, tente não destruir a vida da pessoa primeiro. Ela saiu sem olhar para trás, mas podia sentir o peso do olhar dele em suas costas. No elevador, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas apenas de raiva, mas de luto. Estava chorando pela morte de um amor que havia sido real para ela, mesmo que construído sobre mentiras. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Bianca. Teve que sair da empresa que eles haviam construído juntos. Teve que se mudar do apartamento que dividiam. Teve que reconstruir sua vida mais uma vez. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Marcela estava ao seu lado, assim como outros amigos que haviam sido afastados durante os meses em que ela estivera envolvida com Leonardo. Eles a ajudaram a ver que não era culpa dela ter se apaixonado, que não era fraqueza ter acreditado em alguém que amava. Você não podia saber, disse Marcela numa noite em que estavam sentadas no pequeno apartamento que Bianca havia alugado. Ele é um manipulador expert. Você não foi a primeira e provavelmente não será a última, mas eu deveria ter visto os sinais. Que sinais? Ele te tratava bem, te respeitava, te amava. Pelo menos demonstrava amor da forma que sabia. Demonstrava possessividade. Pois é, mas você estava apaixonada. Quando estamos apaixonadas, interpretamos possessividade como cuidado. Bianca suspirou. Nunca mais vou confiar em ninguém. Vai sim, só vai ser mais cuidadosa. Promete? Prometo. Mas as promessas são mais fáceis de fazer do que de cumprir. Bianca descobriu isso alguns meses depois, quando começou a receber flores no seu novo escritório. Não havia cartão, mas ela sabia quem estava mandando. Ignorou as primeiras, depois as seguintes. Mas Leonardo era persistente, e as flores continuaram chegando. Rosas vermelhas, lírios brancos, orquídeas roxas, sempre diferentes, sempre lindas, sempre sem cartão. Foi quando começaram a chegar os livros que ela quase cedeu, livros que ela havia mencionado querer ler, livros que ele havia anotado em algum lugar da mente dele durante suas conversas íntimas. Vinham com pequenos bilhetes, sempre com a mesma mensagem. Desculpe. Bianca jogou os primeiros livros no lixo, mas o quinto, um exemplar raro de 100 anos de solidão que ela havia procurado em sebos durante anos, ela guardou. Você está cedendo, disse Marcela quando viu o livro na mesa de centro de Bianca. É só um livro. É manipulação emocional, eu sei, mas você está guardando mesmo assim. Estou. Marcela suspirou. Você ainda o ama. Não era uma pergunta. Bianca olhou para o livro, passando os dedos pela capa desgastada. Amo o homem que pensei que ele era. E se ele realmente mudou? As pessoas não mudam, Marcy. Elas apenas ficam melhores em esconder quem realmente são. Mas mesmo dizendo isso, Bianca se pegou pensando em Leonardo nos momentos mais inesperados. Quando ouvia uma música que eles haviam dançado juntos, quando passava pelo restaurante japonês onde haviam jantado, quando via um filme que ele havia recomendado. A verdade é que você não para de amar alguém só porque descobre que não deveria amá-lo. O amor não é lógico, não é justo, não segue regras. O amor simplesmente é. Foi numa sexta-feira chuvosa,
6 meses após o confronto, que Bianca encontrou Leonardo esperando por ela na porta do seu prédio. Ele estava encharcado, obviamente esperando há muito tempo. E quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Bianca, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Já falamos. Não temos mais nada a conversar. Ela tentou passar por ele, mas Leonardo se moveu para bloquear seu caminho. Por favor, 5 minutos. Não. Eu vendi tudo. As palavras a fizeram parar. O quê? Vendi a empresa. Todas as empresas. Tudo. Bianca se virou para encará-lo, incrédula. Por quê? Porque você estava certa. Tudo que eu construí foi baseado em manipulação e controle. Não conseguia mais viver com isso. E o que você fez com o dinheiro? Criei um fundo de indenização para todas as pessoas que foram prejudicadas pelas minhas ações ao longo dos anos. Isso inclui você e todos os funcionários da sua antiga empresa. Bianca sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Leonardo, não estou fazendo isso para te conquistar de volta, disse ele rapidamente. Estou fazendo porque é a coisa certa a fazer. Porque você me mostrou que eu havia me tornado um monstro. Você não é um monstro. Sou, ou era, não sei mais. Eles ficaram ali parados na chuva, se encarando. Bianca podia ver a mudança nele. Havia algo diferente em sua postura, em seus olhos. A arrogância fria havia desaparecido, substituída por algo que ela não conseguia identificar completamente. E agora? O que você vai fazer? Não sei, talvez viajar, talvez fazer trabalho voluntário. Talvez tentar descobrir quem eu sou quando não estou tentando controlar tudo ao meu redor. E Vitória? Ela ficou com a parte dela da herança. Está bem. Na verdade, está orgulhosa de mim pela primeira vez em anos. A chuva continuava caindo, molhando os dois. Bianca sabia que deveria entrar, que deveria se afastar, que deveria proteger seu coração. Mas havia algo na vulnerabilidade de Leonardo que a fazia hesitar. Você mudou, disse ela finalmente. Estou tentando. Por quê? Porque perdi a única pessoa que realmente importava. Porque percebi que tudo que conquistei não significa nada se não tenho alguém para compartilhar. Porque você me mostrou que existe uma forma melhor de amar. Leonardo, não estou pedindo para você me perdoar, disse ele se aproximando um passo. Não estou pedindo para você voltar para mim. Só queria que você soubesse que você mudou minha vida. Que me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, é sobre deixá-lo livre para escolher. E você está me deixando livre para escolher? Estou. Mesmo que eu escolha nunca mais te ver? Leonardo hesitou, e ela viu a dor passar por seus olhos. Mesmo assim, Bianca sentiu lágrimas misturarem-se com a chuva em seu rosto. Eu não sei se consigo confiar em você novamente. Eu sei. E não espero que consiga. Então por que está aqui? Porque queria que você soubesse que você venceu. Venci o quê? Você me transformou em alguém melhor. Não conseguiu fazer isso quando estava tentando me destruir, mas conseguiu quando me amou. As palavras cortaram o coração de Bianca. Ela olhou para o homem na sua frente, encharcado, vulnerável, genuinamente arrependido. E viu não o empresário implacável que havia destruído sua vida, mas o menino abandonado que aprendera a se proteger machucando outros antes que pudessem machucá-lo. Léo, disse ela suavemente usando o nome que apenas ela conhecia. Sim, eu ainda te amo. Ele fechou os olhos, como se as palavras causassem dor física. Bianca, mas não sei se isso é suficiente. Eu sei que não é. Talvez possamos começar devagar, como amigos. Leonardo abriu os olhos e ela viu esperança ali, cautelosa, mas real. Você faria isso? Não sei. Talvez. Se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Promete que nunca mais vai tentar me salvar de mim mesma. Prometo. Promete que vai me deixar cometer meus próprios erros. Prometo. E promete que vai ser honesto comigo,
Mesmo que a verdade seja difícil, prometo. Bianca assentiu devagar. Então talvez possamos tentar. Devagar, disse ele. Muito devagar. Sou um homem paciente. Desde quando? Leonardo sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele em meses. Desde que aprendi que as melhores coisas da vida não podem ser forçadas. Eles ficaram ali por mais alguns minutos deixando a chuva lavá-los. Não se tocaram, não se beijaram, não fizeram promessas que não podiam cumprir. Mas havia algo no ar entre eles. Uma possibilidade frágil, mas real. 2 anos depois, Bianca estava no altar de uma pequena igreja, usando um vestido simples de seda branca, olhando para Leonardo que a esperava com lágrimas nos olhos. Havia sido uma jornada longa e difícil até ali. Meses de terapia de casal, conversas difíceis, momentos de recaída onde a desconfiança voltava a surgir. Mas eles haviam conseguido. Haviam construído algo novo sobre os destroços do que havia sido destruído. Você tem certeza? Perguntou Marcela, que era sua madrinha, poucos minutos antes de entrarem na igreja. Tenho. Mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo. Marcela sorriu. Então vamos lá te casar. A cerimônia foi pequena, apenas famílias e amigos mais próximos. Mas quando Leonardo disse sim, quando prometeu amá-la e respeitá-la todos os dias de sua vida, Bianca soube que desta vez ele estava falando a verdade. Porque desta vez, eles se conheciam realmente. Conheciam as partes feias, as cicatrizes, os medos, e tinham escolhido se amar mesmo assim. Na festa, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Leonardo murmurou em seu ouvido: Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigada por merecer uma segunda chance. Eu te amo, Bianca Bastos. Eu também te amo, Léo. E desta vez, quando disseram essas palavras, elas eram construídas sobre uma base sólida de verdade, respeito e escolha. Não era o amor ingênuo de antes, mas algo mais profundo, mais forte, mais real. Era o amor de 2 pessoas que haviam aprendido que às vezes você precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Anos mais tarde, quando contavam sua história para os filhos, eles sempre terminavam da mesma forma. E aprendemos que o amor verdadeiro não é sobre nunca se machucar, mas sobre escolher curar juntos. Porque no final, não é sobre o dono da sua ruína ou da sua salvação. É sobre escolher, todos os dias, construir algo bonito juntos, sobre os destroços do que veio antes. Que história maravilhosa, não? Bianca e Leonardo nos mostram que, mesmo depois da dor e da traição, o amor pode florescer de uma forma que nunca imaginamos. O que acontece quando 2 corações que passaram pela destruição escolhem se reconstruir juntos? Uma história de superação, de escolhas difíceis e, acima de tudo, de um amor inesperado. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.